Shabbat Shalom Lekulam. Nós estamos continuando a Parashá Bechalar, Parashá de número 16. Ela se encontra no Sefer, no livro Shemot, Êxodo, do capítulo 13 e 17 até o capítulo 17 e 16 de Shemot, Êxodo. Então essa é a 16ª porção semanal do estudo da Torá, em um total de 54 porções. Vamos lá, nós agora vamos começar o capítulo 15, tá? Pega a sua escritura, a sua Torá, a sua Bíblia e abra no capítulo 15 de Shemot, de Êxodo, tá? Então esse capítulo é muito interessante porque ele vai falar o cântico que Moisés e os filhos de Israel cantaram a Yahuwá, tá? Então, nos vídeos anteriores, é só você ir na nossa playlist, tá? Essa é a terceira parte dessa Parashá, de número 16. Vai na nossa playlist e você vai achar o estudo das porções semanais, as Parashiot, tá? Cada porção semanal, no singular, se chama Parashá e no plural, Parashiot. Então, você vai lá, você vai ver que essa aqui é a conclusão da Parashá de número 16. Vamos lá, então vamos ler o capítulo 15, versículo 1 de Shemot, de Êxodo. Vamos lá, vamos ler primeiro em hebraico, depois a gente vem com a tradução. Az yashir Moshe uvnei Israel et hashira hazot la Yahuwá vayomru lemor Ashira la Yahuwá kigal ga Sus rohvo ramá bayam. Então nós lemos em hebraico, vamos para a tradução. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico a Yahuwá e disseram: cantarei a Yahuwá, que gloriosamente se enalteceu, cavalo e seu cavaleiro jogou no mar. Então olha que frase maravilhosa que Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Criador, cujo nome é Yahuwá, Yud Rei Vav Rei. Vamos ler agora um comentário interessante sobre esse versículo. Diz assim: este cântico de Moisés, é o documento poético mais antigo da literatura hebraica. A sua composição é animada por uma verdadeira emoção, que revela a alegria da salvação e sua emuná, sua fé e confiança em Elohim, em Yahuwá. Moisés soube expressar com palavras cheias de entusiasmo tudo que sua alma sentiu a propósito do maravilhoso acontecimento. Então imagina, né? A gente fica imaginando, muitos já tentaram retratar em filmes, novelas bíblicas, até mesmo desenhos bíblicos, como foi a travessia do povo de Israel no Yam Suf, o Mar de Juncos, mais conhecido como Mar Vermelho, mas só quem estava lá para saber realmente como foi, qual foi a emoção que os nossos antepassados israelitas sentiram ao atravessar o Mar Vermelho. E nós devemos aprender a ser gratos. Então aqui nós vemos que tanto Moisés como o povo de Israel expressaram a sua gratidão ao Criador pelo fato de ter feito com que Israel fosse liberto das mãos do faraó, do seu exército, e de forma miraculosa atravessasse o Mar de Juncos, o Mar Vermelho. Vamos ler outro comentário. O cântico de Moisés encerra em si uma beleza insuperável, e sua tradução em qualquer idioma faz perder a majestade e diminuir o grande sentido das suas palavras. O poder infinito de Yahuwá manifestou-se nesta circunstância única, na qual foram modificadas as leis da natureza, e Israel viu o grande poder divino em toda a sua grandeza. Em reconhecimento a este grande milagre, cantamos diariamente em nossas sinagogas o cântico do Yam Suf, o Mar de Juncos, do Mar Vermelho, com alegria e com melodia especial. A capacidade de reconhecer o favor divino, favor imerecido, Hesed, e entoar-lhe este cântico de louvor não deve ser limitada apenas àqueles que presenciaram a travessia do mar. Os filhos de Israel devem desenvolver sua capacidade espiritual e cantar este louvor com a mesma emoção que seus antepassados o entoaram, então, às margens do Mar Vermelho. Olha que coisa maravilhosa, né? Que comentário lindo. Então, devemos sempre ser gratos ao Criador, tá? Devemos sempre desenvolver a nossa capacidade de cantar, de ler esse capítulo 15 aqui de Êxodo, como qualquer trecho das Escrituras, e sentir a mesma emoção daqueles que
presenciaram o ocorrido, o milagre. É claro que igualzinho, o mesmo sentimento que eles tiveram, nós não vamos conseguir, porque eles testemunharam esse milagre, mas que nós tentemos nos conectar com esse episódio, com esse acontecimento. Então, por exemplo, se os nossos antepassados não tivessem atravessado o Yam Suf, o Mar de Juncos, que é mais conhecido como Mar Vermelho, nós nem mesmo estaríamos aqui. Ou seja, então, o que estava acontecendo ali com eles dizia respeito a nós também, que somos a sua descendência, das 12 tribos de Israel que atravessaram o Mar Vermelho. Bom, vamos prosseguir. O versículo 2 diz assim: Iá é minha fortaleza e meu cântico, e ele foi a minha salvação. Este é o meu Elohim, e far-lhe-ei uma morada. O Elohim de meu pai, enaltecê-lo-ei. Então, olha que coisa interessante. Aqui no versículo 2 já vemos a utilização do bigrama. Sabemos que o nome completo do Criador, Yahuwah, é Yud-Hei-Vav-Hei, que erroneamente as Bíblias em português traduzem para Senhor, tudo com letras maiúsculas. Algumas Bíblias traduzem como Jeová, e por aí vai, e outros nomes, né? Mas nós sabemos que o tetragrama, o nome do Criador é Yahuwah. E quando nós abreviamos o tetragrama, utilizamos apenas 2 letras, que é chamado bigrama, é Iá. Como nós podemos perceber, não tem como esconder o nome do Criador. Por exemplo, a palavra Haleluia, louvai a Iá, ela é conhecida no mundo inteiro, ou seja, então nós já temos como saber o nome do Criador, né? Então, por exemplo, a forma reduzida, o bigrama é Iá, Yud-Rei. Então, quando você fala a palavra aleluia, né, que no hebraico é Haleluia, significa Halelu, louvai, Iá, a Iá, tá? Então, aqui é utilizado o bigrama, uma forma carinhosa de se referir a Yahuwah, falando o bigrama, Iá. Então, vamos lá. Iá é minha fortaleza e meu cântico, e ele foi a minha salvação. Este é meu Elohim, e far-lhe-ei uma morada. O Elohim de meu pai, enaltecê-lo-ei. Então, Moisés, ele reconheceu que Iá era a sua fortaleza, era o motivo do cântico dele. Iá foi a salvação de Moisés e de todo o povo de Israel. E Moisés chega à conclusão: este é o meu Elohim, ou seja, precisamos declarar: este é o nosso Elohim, é o nosso poderoso, e far-lhe-ei uma morada. Então já estava aqui vamos dizer assim, de uma forma... Então aqui, de uma certa maneira, já estava falando até mesmo acerca do tabernáculo e no futuro acerca da Beit HaMikdash, do templo também, quando Israel chegasse em sua terra. O tabernáculo no deserto e o templo quando se estabelecesse em Israel, como aconteceu de fato vários séculos depois, na época de Meler David e Meler Shlomo, né, do rei Davi e do rei Salomão. Davi deixou tudo no esquema para Salomão construir o templo. Vamos lá. E ele fala: o Elohim de meu pai, enaltecê-lo-ei. Então, que privilégio aqueles que já servem a Elohim, já sabendo que os seus pais também serviam a Elohim, ao Criador. Então, Moisés, ele fala isso: o Elohim de meu pai, enaltecê-lo-ei. Então, você que já nasceu em um lar que já falava acerca do Criador, do Elohim de Israel, seja grato e chame ao Criador de Elohim de meu pai, ou seja, uma maneira também de conferir mérito aos nossos pais, que tanto trabalho têm na nossa criação, transmitindo os ensinamentos das Escrituras para nós. Vamos lá. O versículo 3, vamos ler em hebraico, depois a gente vai para a tradução. Yahuwah ish milchama, Yahuwah shemo. Tradução. Vamos lá. Tradução. Yahuwah é homem de guerra. Yahuwah é o seu nome. Então, olha que frase maravilhosa. Tá? Então, esse versículo 3 aqui, ele declara com todas as letras que o próprio Eterno, o próprio Yahuwah, ele veio para frente de batalha e ele pelejou a favor de Israel e contra os egípcios. Por isso que diz: Yahuwah ish milchama, Yahuwah shemo. Yahuwah é homem de guerra, Yahuwah é o seu nome.
Então as escrituras deixam bem claro que o Mashiach é Yahuwá, o Messias, como os cristãos conhecem como Cristo, como Jesus Cristo, mas nome próprio não se traduz, o nome do Messias é Yahushua. Então nós vemos aqui que o próprio Criador dos céus e da terra estava presente nessa batalha a favor de Israel e contra os egípcios. Então vamos lá. Vamos ler aqui um comentário do versículo 2. Olha que interessante. Este é o meu Elohim, far-lhe-ei uma morada. O Midrash comenta que estas palavras foram pronunciadas pelas mulheres israelitas à beira do Mar Vermelho, levantando nos braços os filhos recém-nascidos, e disseram: Este é o nosso Elohim, e por meio destes filhos nós o glorificaremos, nós os educaremos com amor ao Elohim dos patriarcas, ao Elohim de nossas mães, no culto da religião que ensina a bondade, o direito e a justiça. Retomando o hino de louvores, os homens finalizaram a Shirá, o cântico, dizendo: Yahuwá imlor leolam vaed. Isso se encontra no capítulo 15, versículo 18. Yahuwá imlor leolam vaed, que significa Yahuwá reinará para todo sempre. Então, esse comentário que eu li é o Midrash, tá? Que diz isso, esse detalhe aqui. Nas escrituras não diz que as mulheres fizeram isso ou que os homens fizeram aquilo, mas o Midrash comenta, e todo comentário que visa enriquecer o estudo das escrituras, nós podemos e devemos fazê-los. Então vamos lá. Vamos prosseguir. No versículo 3, nós vimos o seguinte: Yahuwá ish milhamá, Yahuwá shemô. Yahuwá é homem de guerra, Yahuwá é o seu nome. Presta atenção, Yahuwá é o seu nome. O nome dele não é, vamos dizer assim, Jeová, não é Hashem, não é Senhor, não é nada disso. O nome dele é Yahuwá, né? E as pessoas às vezes ficam querendo criar eufemismos, né? Nomes para substituir o nome verdadeiro do Criador. Então, o texto aqui é bem claro: Yahuwá é o seu nome, ponto. Então, até porque a letra J só foi inventada há cerca de 500 e poucos anos atrás, né? Como é que o nome do Criador começaria com a letra J, visto que ela não existe nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego e nem no latim, né? Então foi criado há cerca de 500 anos a letra J na França. Então, esse versículo 3 aqui é um versículo que nós devemos ter marcado nas nossas escrituras. Diz assim: Yahuwá ish milhamá, Yahuwá shemô. Yahuwá é homem de guerra, Yahuwá é o seu nome, ponto. Então, nome próprio não se modifica, tá? Então, lembrar que o Arnold Schwarzenegger, ele é Arnold Schwarzenegger na Áustria, nos Estados Unidos, no Brasil, na Espanha, na China, em qualquer lugar, tá? E por aí vai. Sylvester Stallone é Sylvester Stallone em qualquer lugar, tá? E a gente entende isso. Por que só quando chega no nome dos personagens das escrituras e do Criador, eles insistem em mexer? Então, tem alguma coisa de errado aí, né? Então, uma das coisas que a pessoa aprende logo quando vai se matricular num curso de idiomas é o seguinte: olha, nome próprio não se traduz, tá? Então, Yahuwá ish milhamá, Yahuwá shemô. Yahuwá é homem de guerra, Yahuwá é o seu nome. Este nome, Yahuwá, o tetragrama, cuja conotação é eternidade e poder, é a única arma de Elohim na guerra. Reis de carne e osso precisam de legiões e armamentos para guerrear, enquanto o Todo-Poderoso derrota seus inimigos apenas com seu nome. Além disso, este nome, que também representa sua misericórdia, é aplicado mesmo quando Yahuwá castiga e pune seus inimigos, diferentemente dos reis mortais, que não têm capacidade de praticar misericórdia e compaixão durante uma batalha. Então é coisa interessante, tá? Então o Criador faz uso apenas de seu nome. Vamos abrir rapidamente em Shmuel Aleph, 1 Samuel 17:45. Quem fez uso dessa arma poderosa foi Davi, quando era apenas um adolescente. Então vamos abrir em 1 Samuel 17:45. Vamos lá, 1 Samuel 17:45. Davi, no seu confronto com o gigante Golias,
ele fez uso dessa arma poderosíssima, que é o nome do Criador. Então vamos lá. Vamos ler esse texto maravilhoso. Nós temos muito a aprender com Davi, um homem segundo o coração de Elohim. Então, olha que frase maravilhosa. E Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, lança e dardo, porém eu venho a ti em nome de Yahuá Tsevaot, Yahuá dos exércitos, o Elohim dos exércitos de Israel, que tu afrontaste. Hoje mesmo Yahuá te entregará na minha mão, e te matarei e tirarei a tua cabeça. E o cadáver do acampamento dos filisteus darei neste dia às aves dos céus e aos animais da terra, e toda a terra saberá que há um Elohim em Israel. E saberá toda esta congregação que não é com espada e lança que Yahuá salva, porque de Yahuá é a guerra, e vos entregará na vossa mão. Então, Meler David estava na sua mente o quê? Êxodo 15:3, né? Então, ele diz que de Yahuá é a guerra. Então, ele entende que Yahuá é homem de guerra, e ele faz alusão ao poder do nome de Yahuá. Então, com certeza, o rei Davi, que aqui não era rei, era apenas um adolescente, ele estava na sua mente qual texto? Êxodo 15:3. Ele entendia que Yahuá é homem de guerra, a batalha pertence a ele, a guerra pertence a ele, e ele sabia que o nome do Criador é Yahuá. Ele fez uso do nome do Criador. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Jogou no mar os carros do faraó e o seu exército, e os escolhidos de seus valentes foram submersos no mar vermelho. Abismos os cobriram, desceram como uma pedra às profundidades. Então vamos ler o comentário aqui do versículo 5. Como uma pedra. Rashi, para quem não sabe, Rashi é um famoso comentarista do nosso povo de Israel, tá? Então os comentários do Rashi são bem conceituados entre o nosso povo de Israel, tá? Então vamos lá. O Rashi assinala que a Torá compara os egípcios a 3 substâncias diferentes. A pedra, neste versículo, ao restolho, que é a palha, no versículo 7, e ao chumbo, no versículo 10. Segundo o Midrash, isso demonstra que cada egípcio foi punido de acordo com seu merecimento. Os mais perversos foram castigados como palha, afundando e flutuando incessantemente, e sofrendo até morrerem. Os melhores entre eles afundaram rapidamente, como chumbo, sem tanto sofrimento. Os medianos afundaram normalmente, como pedras. Então, olha que interessante. A Torá não diz isso aqui com todas as letras, mas é um comentário do Rashi, né? Então, é um comentário bem interessante, né? É possível que isso tenha, de fato, acontecido. A Torá não diz com todas as letras isso, essa especificação, tá? Para cada elemento, qual tipo de pessoa, mas é um belo comentário do Rashi, aclamado comentarista do nosso povo de Israel. Vamos lá. Vamos ler o versículo 6. Tua direita, ó Yahuá, é poderosa em força. Tua direita, ó Yahuá, quebra o inimigo. Vamos ler o versículo 7 agora. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envias tua ira e ela os queima como restolho. Vamos ler o comentário do versículo 7. Os que se levantam contra ti. Na verdade, aqueles que se levantam contra Israel estão rebelando-se contra Yahuá e tornando-se seus inimigos. Olha que coisa interessante. Então, olha que coisa interessante. A história sempre se repete. Os povos que perseguem Israel, na verdade, eles são revoltados contra o Criador, contra Yahuá. E como eles não têm jeito de chegar diante do trono de Yahuá, que é inacessível para eles, né? Eles não têm condições de chegar e fazer algum mal ao próprio Criador, então eles intentam fazer mal ao povo do Criador, ao filho do Criador, que é o povo de Israel. Então, na verdade, aqueles que se levantam contra Israel estão rebelando-se contra Yahuá e tornando-se seus inimigos. Em última análise, os egípcios foram tão duramente punidos nas águas do Mar Vermelho como castigo por terem afogado nas águas do Nilo os recém-nascidos israelitas, conforme lemos no capítulo 1 de Êxodo. Tamanha crueldade tinha que ser punida na forma divina de Midá Keneged Midá, uma contrapartida equivalente. Depois desse episódio que saudava
contas passadas, a liberdade de Israel não poderia mais ser detida, e o povo de Yahuá rumaria confiante e seguro pelo deserto. Passaria pelo Sinai, onde sua libertação física subiria um novo degrau e atingiria uma dimensão espiritual única. Tornar-se-ia uma nação revestida de princípios e ensinamentos éticos e morais para toda a humanidade, e prosseguiria rumo à terra prometida a seus ancestrais, onde criaria uma sociedade que viria a ser o oposto daquilo que fora a terra de seu cativeiro. Um país onde crianças jamais seriam jogadas ao mar e onde a presença divina reinaria eternamente. Então, olha que coisa interessante, né? Então, nós sabemos que na história do nosso povo de Israel, isso já é uma coisa normal, né? Então, diversos povos, eles acabam perseguindo Israel pelo simples fato de serem contrários ao Criador dos céus e da terra. Então, eles atacam o povo do Criador. É como uma pessoa que tem um inimigo muito forte, não pode fazer mal ao seu inimigo, que é muito forte, aí tenta fazer mal aos filhos do seu inimigo, tá? Então, é a mesma coisa. Vamos lá. Vamos ler do 8 até o 11 e a gente vai ler um comentário. Com o sopro de tuas narinas foram amontoadas as águas. As correntes ficaram erguidas como uma muralha. Abismos condensaram-se no coração do mar. O inimigo disse: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. Olha, já estava até comemorando a vitória, né? O faraó e os egípcios, né? De novo, o inimigo disse: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos. Minha alma se encherá deles. Desembainharei minha espada e minha mão os enfraquecerá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo nas águas poderosas. Quem é como tu entre os fortes, ó Yahuá? Quem é como tu, forte em santidade, temível em louvores e realizador de milagres? Então esse texto ele é muito importante para nós, esse versículo 11 principalmente, porque ele é o tema de diversos louvores para nós que somos israelitas. Michamorra Bailim Yahuá, Mikamorra Nedar Bakodesh, Norá Tehilot Osefele. Então, aqui nós lemos em hebraico. Então, nós temos diversos louvores que utilizam esse versículo 11, tá? Quem é como tu entre os fortes, entre os poderosos, ó Yahuá? Quem é como tu, forte em santidade, temível em louvores e realizador de milagres? Ou seja, pela retórica, né, ninguém se compara ao Criador. Só Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Só Yahuá é onipotente, onipresente e onisciente. Então, Ele é único. Então, vamos lá. Vamos ler o comentário do versículo 11. Realizador de milagres. Osefele, em hebraico. A travessia do Mar Vermelho é o primeiro milagre descrito na Torá, no qual o agraciado, ou seja, a pessoa que recebeu o milagre, manifesta com um cântico a sua gratidão. Então, olha que coisa legal, né? Então, o Criador diversas vezes faz coisas por nós e muitas vezes esquecemos de agradecer ao Criador. Então, a Torá está registrando que pela primeira vez, alguém que foi agraciado por um milagre resolveu demonstrar sua gratidão fazendo um cântico ao Criador. Nossos sábios sublinharam este fato. Desde o dia em que o Todo-Poderoso criou o mundo até o momento em que os filhos de Israel pisaram no fundo do mar, não se encontrou ninguém que lhe entoasse um cântico, a não ser o Am Israel, o povo de Israel. Então, bendito seja Yahuá. Abraão foi salvo do fogo e dos reis, e não celebrou o evento com um cântico. Então, de acordo com a tradição, isso não tem na Torá, tá? Mas em livros apócrifos é dito que Nimrod, ele, chateado porque Abraão mantinha a sua fé, a sua emuná em Yahuá, Abraão não aceitou o politeísmo, a idolatria que Nimrod estava estabelecendo, né? E Nimrod, ele colocou uma caldeira com óleo fervendo e colocou Abraão ali dentro. E milagrosamente não aconteceu nada com Abraão, né? Então nós vamos ver um evento parecido no livro de Daniel, no qual
Os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, saíram intactos da fornalha de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, e, de acordo com relatos históricos também, Yohanan, João, que escreveu o Evangelho de João, né, a Bessorá de Yohanan, escreveu também 3 cartas, né, 1ª, 2ª e 3ª João, né, e escreveu também Hit Galut, o Apocalipse, né. Então, de acordo com relatos históricos e a tradição, eles colocaram João e Yohanan, o discípulo amado, numa caldeira com óleo fervendo, igualzinho o Nimrod tinha feito com Abraão, e milagrosamente também Yohanan foi salvo. E eles ficaram perplexos, estarrecidos, e levaram João para vamos dizer assim, vamos usar uma linguagem moderna, para um presídio de segurança máxima, né? Levaram ele para Ilha de Patmos, né? Um presídio à prova de fuga. Então eles ficaram tão impressionados, né? A primeira versão, falando de uma maneira brincalhona, né, que teríamos do filme Duro de Matar, né? Então, muitos anos atrás aí, a gente viu um filme chamado Duro de Matar, né, com Bruce Willis. Então, bem antes de fazer esse filme, né, do Bruce Willis, o Império Romano chegou à conclusão que Yohanan, João, era duro de matar, ou seja, por conta disso levaram ele para a Ilha de Patmos. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Criador. E lá, na Ilha de Patmos, Yohanan, João, recebeu a revelação do Apocalipse, Hit Galut, Giliana. Então vamos lá. Abraham foi salvo do fogo e dos reis, e não celebrou o evento com um cântico. Isaac foi salvo da faca. Lembram que Abraão ia sacrificar o filho dele, Isaac, né? Isaac foi salvo da faca. E nem por isso entoou um cântico. Da mesma forma, Jacó, que escapou de Esaú, lembra que Esaú vinha com 400 homens armados para se encontrar com Jacó? Boa intenção ele não tinha, né? Então vamos lá. Jacó que escapou de Esaú e da gente de Shechem, da cidade de Siquém, né? Mas quando o povo de Israel chegou diante do mar e este se separou, se abriu, imediatamente o povo de Israel cantou em louvor ao Todo-Poderoso. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, Yahuwah, nosso Elohim, Rei do Universo. Então vamos lá. Vamos continuar lendo. Vamos do 12 até o 16. Vamos lá. Bastou estenderes tua direita, e a terra os tragou. Guiaste este povo que redimiste com o teu favor imerecido. Hesed. Com tua força guiaste a morada de teu santuário. Povos escutaram e estremeceram. Dores apoderaram-se dos moradores da Filisteia. Então pasmaram-se os chefes de Edom, e dos poderosos de Moabe apoderou-se um tremor. E todos os moradores de Canaã derreteram-se. Sobre eles caiu medo e pavor. Calaram-se como pedra ante a grandeza do teu braço. Até que atravesse o teu povo, ó Yahuwá, até que atravesse o povo que tu adquiriste. Então, olha que coisa interessante. Vamos lá. Vamos ler o versículo 16. Um comentário do versículo 16. Quem compôs este cântico de louvor a Yahuwá? Embora o versículo 1 dê a entender que foram Moisés e os filhos de Israel, o exegeta Ibn Ezra observa que Moisés sozinho compôs o cântico e o ensinou ao povo de Israel, e todos cantaram. Então essa é a opinião de um comentarista, tá? Ibn Ezra. Vamos ver agora um antepassado do Silvio Santos, tá? Vamos lá. Isso mesmo, o Silvio Santos é descendente de Dom Isaac Abravanel, tá? Por isso que o nome do Silvio Santos o sobrenome dele é esse, Abravanel, tá? Então, um antepassado dele, um tataravô, né? Foi um dos mais famosos comentaristas da Torá, né? Todos sabem que o Silvio Santos é judeu, pertence ao povo de Israel, é um Yahudi. Então, vamos lá. Dom Isaac Abravanel acrescenta que Moisés cantava um verso e o povo repetia o estribilho. Cantai a Yahuwá, que gloriosamente se enalteceu, cavalo e seu cavaleiro jogou no mar. Sendo, pois, Moisés o único compositor, e este verso o único que os filhos de Israel cantaram,
tanto os homens como as mulheres, tá? Então essa é a opinião do Dom Isaac Abravanel, tá? Um antepassado do Silvio Santos. Vamos lá. Então vamos ler do 17 até o 18 agora, tá? E depois a gente vai para outro comentário. Tu o trarás e o plantarás no monte da tua herança, o lugar preparado para a tua morada e que tu fizeste, ó Yahuá, o santuário que estabeleceram tuas mãos, ó Adonai. Porque Yahuá reinará para todo sempre. Olha, chegou aquele versículo que eu tinha lido em hebraico lá para vocês. Olha só, que bonito. Versículo 18 em hebraico. Yahuá imlor leolam vaed. Então, tema também de inúmeros louvores, brahot, bênçãos que nós fazemos, essa expressão. Yahuá imlor leolam vaed. Faz parte da nossa liturgia, dos nossos cânticos, esse versículo 18, tá? Êxodo 15, 18 também. Então é muito importante esse versículo para nós que somos do povo de Israel. Porque Yahuá reinará para todo sempre. Yahuá imlor leolam vaed. Vamos agora para o comentário. Yahuá reinará para todo sempre. Rash e Rashban são de opinião que Shirat Hayam, né, o cântico do mar, termina com este versículo. Entretanto, Ibn Ezra e outras autoridades dizem que também que Vassus Paró e etc., né, que é o versículo 19, faz parte da canção de Moshe, de Moisés, tá? Então, alguns acham que o cântico termina no versículo 18, tá? E outros acham que o versículo 19 também faz parte, tá? Então, vamos ler aqui. O versículo 19. Quando vieram os cavalos do faraó com seus carros e com seus cavaleiros, Yahuá fez o mar, as águas do mar voltar sobre eles. E os filhos de Israel foram pelo seco, pelo meio do mar. Tá? Então, alguns acham que o cântico termina no versículo 18 e outros acham que termina aqui no versículo 19. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler até o 25. Versículo 20. E Miriam, a profetisa, irmã de Aharon, tomou um tambor em sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com adufes e com danças. E Miriam respondeu-lhes, cantai a Yahuá, que gloriosamente se enalteceu, cavalo e seu cavaleiro jogou no mar. E Moisés, fez Israel partir do Yam Suf, mar de juncos, mais conhecido como Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Shur, e andaram 3 dias pelo deserto, e não encontraram água. E vieram a Mará, e não puderam beber as águas de Mará, porque eram amargas. Portanto, chamou seu nome Mará, que significa amarga. E o povo queixou-se contra Moisés, dizendo, que beberemos? Então a gente já conhece, né? Qualquer problema já vai logo para a conta do líder, né? Então, sempre é um padrão, né? Mudam-se os tempos, os lugares, mas esse padrão continua, né? Então a tendência de sempre estar culpando os líderes, até mesmo quando eles não têm culpa de nada, tá? Então a gente repara que ocasionalmente o povo vai estar reclamando contra Moisés e Arão, né? Moshe e Aharon. Vamos lá, versículo 24. E o povo queixou-se contra Moshe, dizendo, que beberemos? E clamou a Yahuá. E Yahuá mostrou-lhe uma árvore, e jogou-a nas águas, e as águas se adoçaram. Ali Elohim deu ao povo estatutos e juízo, e ali o provou. Né? Então, nós lemos aqui até o versículo 25. Vamos ler o comentário. E ali o provou, né? Que é no versículo 25. Qual o significado bíblico do verbo provar? Então, vamos lá. O rabino Samson Rafael Hirsch responde que neste versículo e ao longo de toda a caminhada no deserto, podemos interpretar a palavra provou com o seguinte sentido. Yahuá quis exercitar seu povo na observância de seus mandamentos, através das experiências a que o submeteu. Neste caso específico, as águas amargas com as quais o povo se deparou no deserto não foram mais do que um teste pelo qual deveria passar, destinado a avaliar a consistência de seus valores e a força de sua emuná, de sua fé, em Yahuá e em suas palavras. E esta experimentação contínua é estatuto
e juízo para o povo de Israel. A necessidade do homem ser examinado constantemente não traz qualquer tipo de benefício a Yahuwah, mas sim ao homem. As provas passadas no deserto têm como único objetivo libertar o homem e capacitá-lo a agir com total liberdade espiritual em seu mundo. Uma liberdade derivada da liberdade do próprio Yahuwah. Quando é posto à prova, o homem descobre haver discrepância entre sua emuná, sua fé, e seu comportamento, como no caso das águas de Mará, após a travessia milagrosa do mar, quando o povo estava convencido de que sua fé, sua emuná, era vigorosa e eterna, porém descobriu que continuava escravo das dificuldades impostas pelas condições ambientais adversas. Assim, cada prova consiste em um exercício espiritual que visa fortificar sua alma e modelar o espírito do homem. Então, a gente pode se lembrar lá na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, o Mashiach, em seus últimos momentos, né, ele havia falado que todos os discípulos o abandonariam, né, e o que acontece? Shimon Kefa, né, Simão Pedro, disse, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Né? Então, não é que ele estava mentindo, é porque ele achava que a fé dele, que a emuná dele era muito grande. Ele pensou, olha, eu sou o mais fiel de todos, né? Se todo mundo negar o Messias, eu não vou negar. E o que aconteceu? Todos sabem o que aconteceu, né? Shimon Kefa, né, Simão Pedro, negou o Messias 3 vezes, conforme o Messias já havia profetizado acerca disso, tá? Então, muitas vezes, não é nem o caso de alguém estar mentindo, é o fato de desconhecer o seu próprio coração. Então, vamos continuar. Para a gente fechar o capítulo 15 de Êxodo, vamos ler do 26 até o 27. Versículo 26 ao 27. E disse, se ouvires atentamente a voz de Yahuwah, o teu Elohim, fizeres o direito a seus olhos, escutares seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, toda a enfermidade que enviei aos egípcios não porei sobre ti, pois eu sou Yahuwah que te cura. E vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam ali junto das águas. Então, olha que coisa interessante, né? Então, uma alusão, uma piscadela aqui, as 12 tribos de Israel, ou seja, em Elim havia 12 fontes de águas, ou seja, como se o Criador estivesse dizendo, né, para cada uma das tribos de Israel, né, eu sou a sua fonte de água, ou seja, 12 tribos, 12 fontes de água, ou seja, o Criador, ele tem da água da vida para dar para cada uma das 12 tribos, e não somente para as 12 tribos, mas até mesmo os estrangeiros, quando aceitam o Elohim de Israel, aceitam a Yahuwah, entregam suas vidas a Yahuwah, o que acontece? Eles são enxertados na oliveira que é Israel e passam a fazer parte de uma das 12 tribos de Israel, porque o Criador não conhece ismos, o Criador não reconhece religiões, ele não reconhece judaísmo, que é o ismo da tribo de Judá, ele não conhece o cristianismo, que é o ismo das 10 tribos perdidas, influenciadas por Roma, né? As 10 tribos, Efraim, o reino do norte, a casa de Israel. Então o Criador, ele não reconhece nem o judaísmo, o Criador não reconhece nem o judaísmo e nem o cristianismo, mas ele reconhece o quê? A instituição que ele criou, chamada Israel, que é a junção da casa de Judá e a casa de Efraim, que é a casa de Israel, ou seja, totalizando as 12 tribos. Judá, o reino do sul, e Efraim, Israel, o reino do norte. Então, a única instituição que Yahuwah estabeleceu na face da terra se chama Israel. E todos são convidados, são muito bem-vindos, são convidados a fazer parte dessa grande família chamada Israel. É uma família aberta, as portas são abertas. Nós vemos inúmeros relatos nas escrituras de estrangeiros que se converteram. Eles não se converteram nem ao judaísmo nem ao cristianismo, não é isso que diz a Bíblia. Eles se converteram ao Elohim de Israel e imediatamente foram enxertados na oliveira que se chama o quê? Israel. Então, você aí vai puxar na sua memória, você vai lembrar
inúmeros estrangeiros que vieram a fazer parte do povo de Israel, tá? Para ficar mais interessante, vou pedir que vocês coloquem nos comentários, tá? Para eu não falar, né? Então, para eu não falar, eu vou deixar que vocês coloquem nos comentários quais foram os estrangeiros, para que nós venhamos exercitar isso, né? Para que seja uma coisa interativa. Então, quais foram os estrangeiros? Tanto homens como mulheres que eram de outros povos, né? Que abraçaram a fé, a emuná no Elohim de Israel, tá? Em Yahuwá, e passaram a fazer parte do povo de Israel. Então escreva aí nos comentários, tá? O nome dos homens e das mulheres que foram muito bem recebidos pelo nosso povo de Israel, tá? Eles não foram enxertados nem no cristianismo nem no judaísmo, isso não existe. Foram enxertados na oliveira que se chama Israel. Assunto esse que é mencionado em Romanos, capítulos 9, 10 e 11, tá? Então, Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, deixa isso bem claro no Sefer Romim, né, no livro de Romanos, capítulos 9, 10 e 11, tá? Então, vamos lá. Vamos para o capítulo 16 agora. Vamos lá. Vamos ler do versículo 1 ao 3. E partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai, no 15º dia do 2º mês de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel queixou-se contra Moisés, e contra Arão no deserto. Então, olha, de novo, né? Estava demorando, né? Então já vem reclamação em cima de Moisés e Arão, né? E os filhos de Israel disseram-lhes: quem nos dera morrer na mão de Yahuwá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne? Até parece, né? Parece até... Ouvindo assim, parece até que o nosso povo levava um vidão no Egito, né? Parece até turista, né? Então, acabaram se esquecendo que... Nossos antepassados aqui acabaram se esquecendo que eram escravos, eram maltratados. Olha que papo é esse, né? Que estava sentado junto às panelas de carne. Parece até que era turista, que estava na vida boa. Só que não é nada disso. Então, vamos ler de novo o versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem nos dera morrer na mão de Yahuwá na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão a fartar, e foste nos trazer a este deserto para matar de fome toda esta congregação. Então, né, totalmente sem sentido, sem nexo, essa afirmação dos nossos antepassados, né? Então eles tinham, do jeito que fala aqui, tinha carne à vontade, tinha pão à vontade, não era bem assim. Vida de escravo não é fácil, tá? Então vamos lá. Nós vamos estar lendo aqui, vamos ler mais um pouco, vamos ler até o versículo 8 e depois a gente vai ler um comentário, tá? Vamos ler, lemos até o versículo 3, capítulo 16 de Êxodo, lemos até o 3, agora do 4 até o 8. E Yahuwá disse a Moisés: eis que farei chover para vós pão dos céus, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia. Só o Criador mesmo, né? Para ter paciência, né? Conosco, né? Nós que somos seres humanos, né? E Yahuwá disse a Moshe: eis que farei chover para vós pão dos céus, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que eu prove se respeitarão a minha Torá ou não. E na sexta-feira prepararão o que levarão, e será o dobro do que costumam colher a cada dia. E Moshe e Aharon disseram a todos os filhos de Israel: de tarde sabereis que Yahuwá vos tirou da terra do Egito, Mitzraim, e de manhã vereis a Kevod, o esplendor, o peso da presença, que é traduzido nas Bíblias como glória, tá? E de manhã vereis a glória, a Kevod de Yahuwá, porquanto escutou vossas queixas sobre ele. E nós, que somos para que murmureis contra nós? E Moshe disse: isso será quando vos dará Yahuwá de tarde carne para comer e pão pela manhã para fartar-vos. Portanto, Yahuwá escutou vossas queixas, que murmurais contra ele. E nós, o que somos? Não são sobre nós vossas queixas, senão sobre Yahuwá. Então Moisés chamou eles à razão, né? Deu-lhe uma bronca neles, né? Ou seja, então isso é um padrão. A gente vai ver lá em Shmuel Aleph, em 1 Samuel, o povo chega-se diante de Shmuel, né? De Samuel, um homem de uma envergadura espiritual extraordinária, um homem que abriu mão de toda a sua vida para servir o povo de Israel, e ainda assim o povo queria um rei.
E Samuel, muito triste, vem se desabafar com o Criador. E o Criador: olha, Samuel, vou falar com minhas palavras, tá? Tu tá pensando que isso aí é contigo, né? Que o povo tá querendo um rei por causa de você, que tá te destratando e tal. Não é por causa de você, não. Isso é por causa de mim. Na verdade, antes do povo te rejeitar, Samuel, o povo rejeitou antes a mim. Foi o que o Criador, o que Yahuwá disse para Samuel, para Shmuel, tá? Então, esse é um padrão do ser humano, tá? Então, ele muitas vezes não vai ter coragem de falar com o Criador alguma coisa que ele esteja chateado, e ele vai acusar o quê? Os líderes. No caso aqui eram Moshe e Aharon, né? Moisés e Arão. Então, Moisés deixa bem claro para eles: o que nós somos? Eu e Arão não somos nada, né? Quem somos nós? Não somos nada. Tipo assim, por acaso foi nossa? É como se Moisés e Arão estivessem falando assim: por acaso foi nossa a ideia de tirar vocês do Egito? Moisés estava levando uma vida boa lá em Midian, junto da esposa dele, Tsiporá, junto do sogro dele, Itrô, Jetro, com seus 2 filhos, né, Gershom e Eliezer, uma vida sossegada. E o Criador se revelou para ele na sarça ardente. Aí o Criador chamou Aharon também para se encontrar com ele e tal. Então, não foi deles a ideia de libertar o povo de Israel. Muitas vezes o povo se queixava com Moisés e Arão, acusando eles como se a ideia fosse deles, de libertar o povo, né? Moisés e Arão eram tão somente servos de Yahuwá. Então, é uma bela reflexão também para cada um de nós, tá? Então, muitos de nós devemos refletir sobre isso, sobre as autoridades que o Criador colocou sobre nossas vidas. Então, muitas vezes, aquelas autoridades que o Criador colocou sobre nossas vidas, eles estão passando para o povo as ordens do Criador, e muitas vezes a pessoa não tem coragem de se queixar com o Criador e vai se queixar com os líderes, com os mensageiros que o Criador colocou à frente de seu povo, tá? Então vamos lá, vamos ler aqui um comentário do versículo 8. Murmurar contra o seu superior, contra o seu líder, isso aqui é um comentário, tá? Murmurar contra o seu superior, contra o seu líder, é a mesma coisa que murmurar contra Yahuwá, disse Rabi Hamá bar Haniná. Rabi Rizda acrescenta: discutir com seu mestre é discutir com Elohim. Brigar com ele é brigar com Elohim. Suspeitar dele é suspeitar de Elohim. Yalkut 258. Então, olha que comentário interessante, né? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Então, nós lemos até o versículo 8. Vamos ler até o 14 agora, do 9 até o 14. Vamos lá. E Moisés, disse a Arão: fala à congregação dos filhos de Israel, aproximem-se de Yahuwá, que escutou vossas queixas. Então, o Criador escuta, tá? Então, tudo tem um jeito da gente falar, tá? A gente pode falar a mesma coisa de diversas maneiras. O Criador sabe as dificuldades que nós passamos, mas o Criador não tolera o jeito atrevido, a forma petulante com a qual nós nos dirigimos a Ele ou aos líderes que Ele colocou. Então, tudo tem um jeito certo de se falar. Se sabendo falar, pode-se falar praticamente quase que qualquer coisa, sabendo se falar, tá? Então vamos lá. Versículo 9. E Moshe disse a Aharon: fala à congregação dos filhos de Israel, aproximem-se de Yahuwá, que escutou vossas queixas. E enquanto Aharon falava a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se voltaram para o deserto. E eis que a Kevod, o peso, o esplendor, a glória de Yahuwá apareceu na nuvem. E Yahuwá falou a Moshe, dizendo: escutei as queixas dos filhos de Israel. Fala a eles, dizendo: à tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E conhecereis que, Ani Yahuwá, eu sou Yahuwá, vosso Elohim. E à tarde codornizes subiram e cobriram o acampamento. E pela manhã houve uma camada de orvalho ao redor do acampamento. E ao levantar-se a camada de orvalho, eis que sobre a face do deserto havia algo fino, descoberto, fino como a geada sobre a terra. Então vamos lá, vamos ler aqui o comentário do versículo 14. O man, tá? Man, a palavra man em português é maná, tá?
Então vamos lá. O maná era como um pequeno grão redondo e branco que caía dos céus, assim como a chuva todos os dias, exceto aos sábados. Então no Shabat ele não caía, tá? Antes de recolhê-lo pela manhã, parecia que estava guardado numa caixa, pois o orvalho o cobria por cima e por baixo. Talmud Yomá 75. Para comer este pão dos céus, Lechem Hashamayim, deviam moê-lo, amassá-lo ou cozinhá-lo, a fim de com ele fazer tortas. Os israelitas se alimentaram com maná, durante 40 anos aproximadamente. Tá? Então a gente sabe que durante 40 anos no deserto o nosso povo foi alimentado de forma milagrosa com o maná. Tá? Então vamos lá, vamos ler agora, nós lemos até o versículo 14, vamos ler do 15 até o 20. Vamos lá, vamos prosseguir, do 15 até o 20. E os filhos de Israel viram, e cada homem disse a seu irmão: Manhu, que é isto? Então, olha que coisa interessante, o nome maná surgiu por causa dessa pergunta, tá? Manhu, o que é isso? Tá? E o nome ficou sendo man, né? Que foi a pergunta, tá? Man, e aportuguesado é maná, tá? Manhu, que é isto? Pois não sabiam o que era. E Moshe disse a eles: é o pão que vos dá Yahuá para comer. Foi isto que Yahuá ordenou: colhei dele cada um segundo a sua comida. Um homer é uma medida, tá? Um homer por cabeça, segundo o número de almas de cada um em sua tenda tomareis. E assim fizeram os filhos de Israel, e o colheram uns mais e outros menos. E mediram com o homer, e não sobrou ao que recolheu muito, e ao que recolheu pouco não faltou. Cada um colheu segundo a sua comida. E Moshe lhes disse: ninguém deixe sobrar dele até amanhã. E não escutaram a Moshe. E os homens fizeram sobrar dele até amanhã, e criou vermes, e cheirou mal. E Moshe indignou-se contra eles. Então vamos ler aqui o comentário do versículo 20, né? A indignação de Moisés, de Moshe. E indignou-se Moshe contra eles, pois esta atitude indicava uma falta de emuná, uma falta de fé na palavra de Elohim. Pois o maná, era para ser colhido a cada dia. Numa visão mais ampla, este versículo se refere às pessoas que passam a vida acumulando bens e fortuna, que não poderão usufruir em suas vidas. Então olha que reflexão legal, tá? O povo aqui que ficou guardando para outro dia, amanheceu, deu bicho, ficou cheirando mal, né? É uma simbologia das pessoas que ficam acumulando bens e fortuna e que elas não vão poder usufruir na vida delas. O que acontecerá com esses indivíduos? No fim dos seus dias também criarão vermes e cheirarão mal, né? Então, Mashiach Yahushua fala sobre um grupo de pessoas ímpios, né? Mashiach fala, estes irão para o tormento eterno, né? Para o Gehinom, né? Que é traduzido como inferno, Gehinom, né? Onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então vamos lá. No fim dos seus dias também criarão vermes e cheirarão mal. Nossos sábios ensinam que são duas as causas que desviam o ser humano da vida espiritual. Quais são essas duas causas? Vamos ver aqui. 1, a extrema pobreza, e 2, a extrema riqueza. Olha que coisa, que paradoxo, né? Olha que coisa interessante, né? Então, vou ler de novo. Nossos sábios ensinam que são duas as causas que desviam o ser humano da vida espiritual. 1, a extrema pobreza, e 2, a extrema riqueza. Aquele que não precisa se preocupar com o prato de comida de hoje, nem ocupa seu tempo com o prato de comida de amanhã, este homem será capaz de aprender a verdadeira dimensão espiritual de sua própria vida, como se lê em Provérbios 30, versículo 8, Mishlei 38. Pobreza e riqueza não me deis, nutre-me com o pão de cada dia. Olha que frase maravilhosa, tá? De Provérbios. E vamos para Matitiarro, Mateus, capítulo 6, versículo 11. Vamos lá. Matitiarro, vamos para a palavra do nosso Mariá, do nosso soberano Yah, Yahushua Hamashia, que é o próprio Yahuá, quando esteve no nosso meio. Vamos ler Matitiarro, Mateus
6:11. Olha que coisa interessante. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, olha que coisa interessante. É o pão de cada dia. Então, Mashiach estava fazendo uma alusão ao man, tá? Ao maná, que é o pão de cada dia, tá? Então, vamos lá. Vamos ler agora do 21 até o 23. E depois a gente vai estar lendo um comentário. Vamos lá. Vamos ler aqui do 21 ao 23. E colheram-no pela manhã, cada um segundo a sua comida. E quando o sol esquentava, ele derretia-se. E na sexta-feira recolheram pão em dobro, 2 homens para cada um. E vieram todos os príncipes da congregação e anunciaram-no a Moisés. E disse-lhes: foi isto que Yahuwá falou. Amanhã é repouso, Shabat sagrado para Yahuwá. O que haveis de assar, assai-o. E o que haveis de cozinhar, cozinhai-o. E tudo que sobrar deixai de lado para vós, guardando até amanhã. Então vamos ler aqui o comentário do versículo 23. Shabat Kadosh para Yahuwá. O Shabat, o sábado, é composto de 2 aspectos essenciais. Zahor Veshamor. Por quê? Zahor é lembra, tá? Lembra. E Shamor é guarda. Então, no relato das 10 palavras, a Seret Hadibrot, que é mais conhecido como os 10 mandamentos, as 10 palavras, os 10 mandamentos são mencionados tanto em Êxodo capítulo 20, Shemot capítulo 20, quanto em Deuteronômio, Devarim capítulo 5. Em Êxodo capítulo 20 é dito o que? Zahor, né? Lembra do Shabat. Já em Deuteronômio, capítulo 5, é dito Shamor, guarda o Shabat. Então, são sutilezas, né? São sutilezas. Muitas vezes a pessoa lê de uma maneira rápida e tal e não presta atenção nisso. O mesmo relato dos 10 mandamentos, em Êxodo, capítulo 20, é dito lembra. Já em Deuteronômio 5, guarda, tá? Em relação ao Shabat, ao sábado. Vamos lá. O Shabat, o sábado, é composto de 2 aspectos essenciais. Zahor Veshamor. Lembra e guarda. Se por um lado somos ordenados a cessar totalmente nossas atividades e trabalhos como forma de atingir um determinado objetivo que não se resume ao mero descanso físico, e sim uma elevação espiritual, por outro lado somos convocados a deleitar-nos e a usufruir do grande prazer proporcionado por este dia. São estes 2 aspectos que conduzem a pessoa à dimensão de santidade do Shabat Kadosh, o sábado santo para Yahuwá. O Shabat, o sábado, é um dia em que se renuncia ao domínio sobre nosso mundo particular. É um dia para se pensar e crescer, para falar com as pessoas, porque elas são pessoas, de cantar com a família à mesa, de orar junto com os vizinhos, de elevar o espírito e os ideais, de ficar mais íntimo da verdade e da beleza, de concentrar-se nas questões maiores da vida e aproximar-se de Yahuwá. Olha que comentário maravilhoso, tá? Então, há milhares de anos, os outros povos viram-se para nós que somos israelitas e nos perguntam, poxa, como que vocês conseguem guardar o Shabat há milhares de anos, né? E a nossa resposta é sempre a mesma, tá? O Shabat é que tem guardado o nosso povo de Israel durante milhares de anos. Ai de nós, israelitas, se não fosse o Shabat, o sábado, um dia no qual o Criador recarrega as nossas energias físicas, mentais, espirituais, emocionais, tudo. Ele que é o Criador dos céus e da terra, ele deu exemplo, após ter criado os céus e a terra em 6 dias, o próprio Criador, ele deu exemplo, ele cessou a obra da criação no 7º dia. Olha que coisa fantástica no caráter do nosso Criador, no caráter de Yahuwá Elohim. Ele nos pede para fazer algo que ele fez primeiro, ele deu exemplo. Olha que coisa bonita. Ele fez os céus e a terra em 6 dias e deu exemplo, ele parou no Shabat, a sua criação. E ele nos deu exemplo, e quando nós guardamos o Shabat, nós estamos testificando que quem criou os céus e a terra foi Yahuwá Elohim. Quem guarda o Shabat testifica a obra de criação de Yahuwá Elohim em 6 dias. E no 7º ele cessou.
Ah, mas algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas eu não sou judeu, ah, eu não sou do povo de Israel, ah, isso, ah, aquilo, né? E começa o mimimi, né? E só que não, tá? Primeiro que o nosso Messias disse em Matitiarro, em Mateus 5, do 17 até o 19, não penseis que eu vim destruir a Torá e os profetas. Então vamos ler esse texto, tá? Olha que coisa interessante. Todos deveriam guardar o Shabat. Então, o mandamento do Shabat, ele está na Torá. E o Messias disse que não veio destruir a Torá e nem os profetas. Ele veio trazer o quê? Plenitude. Então vamos ler aqui Matitiarro, Mateus 5, do 17 ao 19. Não penseis que eu vim destruir a Torá, que é o Pentateuco, né, onde se encontram os 613 mandamentos, entre eles o sábado, o Shabat, é um dos 613 mandamentos. Não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas. Eu não vim abrogar, mas plenificar. Não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas. Eu não vim abrogar, anular, destruir, mas plenificar. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, ó, não passou céu e terra não. Céu, ó, tô olhando daqui da minha janela, tá azulzinho, bonito, né? Tem dia que fica cinza, tem dia que fica alaranjado, avermelhado, roxo, com nuvem, sem nuvem, não importa. Não passou os céus não, eu tô vendo, né? Será que passou a terra? Não. Câmbio, né? Câmbio. Estamos aqui no planeta Terra, tá? Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, não passou, tá? Nem o Yud, que é a menor letra do hebraico, a 10ª letra, é a menor letra, tá? O Yud, nem o Yud, ou um traço, um nekudá, um pedaço de uma letra, tá? Que o hebraico, assim, por exemplo, assim como as letras em português, você vai fazer uma letra, aleatoriamente, por exemplo, a letra A, faz um traço aqui, outro aqui e outro aqui, né? Se você tirar um traço da letra, ela vira outra letra, tá? Então, o Mashiach está dizendo que nem o Yud, que é a menor letra do alfabeto hebraico, tá? Ou um pedaço de uma letra, né? Um nekudá, se omitirá da Torá sem que tudo seja cumprido, plenificado. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, ou até os menores, Messias, ele não defende só os mandamentos grandes, não, ele defende até os menores. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Beleza, não perdeu salvação, né? Vai estar no reino dos céus só. Vai estar no reino dos céus, só que poderia ser chamado grande, mas vai ser chamado menor. Não sou eu que disse isso. São palavras do próprio Messias, Yahushua, na aliança renovada, no que as pessoas chamam de Novo Testamento. Tá? Então vamos lá. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então o Messias foi bem claro, tá? Ou seja, aqueles que violam esses mandamentos, até pequenos, e ensinam aos homens também a violarem, serão chamados pequenos, os menores no reino dos céus. Aqueles que cumprem os mandamentos, até os menores, e ensinam, serão chamados grandes no reino dos céus. Então, são palavras do próprio Messias, Yahushua, tá? Em qualquer Bíblia, de qualquer tradução, estão registradas estas palavras, ou seja, então, se até um mandamento pequeno não pode ser anulado, não pode ser revogado, abrogado, muito mais o Shabat, o sábado, só a título de curiosidade. O que as pessoas conhecem como os 10 mandamentos, que na verdade são os 10 ditos, as 10 palavras, Aseret Hadibrot no hebraico, o maior de todos os mandamentos que gastou mais palavras, mais letras, mais linhas, tá? Mais frases, qual é? Dos 10 mandamentos, qual? Justamente o Shabat, tá? Então o Criador ainda explica, né, por que nós devemos guardar o Shabat. Então vai lá na sua Bíblia, com calma, depois em Êxodo, capítulo 20, tá? E vai lá também em Deuteronômio, capítulo 5, que tem toda a explicação, ou seja, tem mandamento que ele só diz, ó, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Simples. Mas quando chega no Shabat, então ele dá aquela caprichada, né? Como se ele colocasse o Shabat numa moldura, né? Então ele moldura o mandamento do Shabat, ele traz uma beleza no texto, o Criador, ou seja,
alude ao fato de que ele criou os céus e a terra em 6 dias, ele próprio deu exemplo e tal. E outra coisa interessante, então você já sabe que de todos os mandamentos o que é detalhado com mais minúcias é o Shabat, e foi justamente o que o cristianismo erroneamente tentou anular. Tentou, mas não conseguiu, porque sempre vai ter o remanescente fiel, o povo de Israel, que vai guardar os mandamentos, tá? Principalmente o Shabat. Outra coisa interessante também, se você não quiser ouvir nada disso que eu estou falando, tá? Ainda tem um fato interessante também. O Criador estava lidando com os pais da humanidade, Adão e Havá, né? Adão e Eva. Ou seja, não existia Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Jacó que deu origem ao povo de Israel, né? Ou seja, hoje em dia o povo de Israel erroneamente é chamado genericamente de judeu, né? Mas nós somos 12 tribos. Mas vamos falar do jeito que as pessoas falam, né? No Jardim do Éden, não tinha nenhum judeu, não tinha nenhum israelita no Jardim do Éden. Tinha os pais da humanidade, Adão e Eva. E o Criador já tinha estabelecido o mandamento do sábado, do Shabat. Então, sei lá, medita, pensa, reflete sobre isso, tá? Se não acreditar no que eu estou falando, pega a sua Bíblia e olha, vai lá conferir. Então, uma mente que se abre, ela jamais volta ao tamanho original dela, ou seja, uma mente que se abre para a verdade, ela acaba se expandindo, ou seja, ela permite que a verdade entre cada vez mais. E o nosso Messias, Yahushua, ele foi enfático, ele disse em Yohanan, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse também o seguinte, olha que interessante que ele disse também, o nosso Messias, em Yohanan também, capítulo 17. Vamos lá, Yohanan 17. É até fácil de memorizar, né? João 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, pega a sua escritura, a sua Bíblia, e confere na sua Bíblia, tá? O nosso Messias, ele foi enfático. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, ele disse isso. Ele foi bem enfático. O nosso Messias disse, santifica-os na verdade, emet. A tua palavra é a verdade. Então, o conceito de verdade é expresso, é manifestado através da palavra, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos ler mais um comentário aqui sobre o versículo 23, tá bom? O que haveis de assar, assai-o. Agora o comentário. Para Êxodo 16, 23. O processo de santificação do Shabat, do sábado, começa com elementos absolutamente materiais, como a comida, que se torna um objeto a serviço de Yahuwá. Assim, o dia consagrado a Yahuwá envolve dentro de si a união dos aspectos físicos e materiais, a atmosfera de santidade que caracteriza e distingue o Shabat, o sábado, dos demais dias da semana. Então, quem celebra o Shabat, quem guarda o Shabat, quem se lembra do Shabat e guarda o Shabat, sabe a diferença que proporciona em nossas vidas, né? A guarda, a celebração, né, do Shabat. Então, um mandamento que a gente cumpre até com muita alegria, né? A gente cumpre com tanta alegria que é um mandamento até simples para a gente cumprir, de tanta alegria que nós sentimos no nosso coração. A gente fica até mesmo na expectativa de que chegue o Shabat, tá? O sábado. Vamos lá, vamos ler do 24 até o 26 agora. Êxodo 16, do 24 até o 26. Vamos lá. E deixaram-no até amanhã, como mandou Moshe, e não cheirou mal, nem verme houve nele. Quando a gente obedece, né, dá tudo certo. E Moshe disse, comei-o hoje, pois hoje é o Shabat de Yahuwá, o sábado de Yahuwá. Reparou que não é sábado do povo judeu, não é sábado do povo de Israel, o sábado é do Criador. O sábado é de Yahuwá. Como você vai ver lá em Levítico, né, capítulo 23, Vaikra, é o capítulo que fala das festas, que o pessoal chama de festas judaicas, né?
as festas judaicas, festas do povo judeu, festas do povo de Israel, nada disso, só que não, tá? O Criador diz lá em Levítico 23, Vaikra, ele diz, estas são as minhas festas, diz Yahuwá. São sutilezas, tá? Então não permita que a religião afaste você da verdade, tá? Então tem muita gente bem intencionada que basta tão somente ouvir a verdade e vai aderir à verdade, tá? O nosso Messias Yahushua disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele disse para um certo grupo de pessoas, né? Os teólogos da sua época, tá? Os que se achavam bambambam da época, né? Os sabichões. Ele disse, sabe por que vocês não me ouvem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês ouviriam aquilo que eu falo. Mas vocês não são das minhas ovelhas, por isso vocês não me ouvem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não seguem ao estranho. Então, aqueles que pertencem ao Criador, quando ouvem a palavra pura do Criador, sem religiosidade, sem ismos, tá? Sem tendências, mas a palavra do jeito que é, olha, a gente está estudando aqui no original, tá? A gente está procurando beber de uma água pura, tá? Então as pessoas verdadeiras que servem ao Criador, quando elas ouvem a verdade, elas aderem à verdade, tá? Porque elas são ovelhas sinceras. Muitas vezes ainda não estão fazendo o que é correto, tão somente pelo fato de que ninguém ensinou, tá? Então, por exemplo, lá em Romanos, Paulo, Shaul Hachalia fala, né? Como virão se não há quem pregue? Né? Então, nós precisamos pregar tanto a mensagem da salvação, como também da santificação, ou seja, das escrituras como um todo, tá? Então, quando nós proclamamos a mensagem verdadeira, aquelas ovelhas que são verdadeiras, o que vai acontecer? Elas vão escutar, tá? Elas vão escutar. Poxa, isso aí está fazendo sentido, né? Confere na sua Bíblia, na sua escritura. Em Atos, capítulo 17, Masei Hashlirim, diz que os Netzarim, os nazarenos, os crentes, né, aqueles que acreditavam no Criador e no Messias, os crentes, né, os fiéis de Bereia, eles eram extremamente dignos, né, mais dignos do que os das outras congregações. Por quê? Porque tudo que Paulo falava, eles conferiam nas Escrituras, tá? Nas Escrituras. Se Paulo falasse uma coisinha diferente, eles falavam, isso aqui não está na Escritura. Mas Paulo era um pregador da verdade, não precisava se preocupar. Paulo pregava, eles iam lá nas Escrituras, olhava, analisava, tal, e caramba, isso aí que Paulo falou está certo. Então, não tem como deixar de ouvir quem está falando a verdade, tá? Então, muitas vezes a pessoa, ela não está seguindo totalmente a verdade, porque a verdade, de uma forma plena, não foi apresentada a ela. Foi apresentada uma meia-verdade. Mas, se a pessoa for sincera, se ela quiser esvaziar do seu copo para provar do copo da água pura do Criador, então ela vai ouvir, tá? E vai sentir até mesmo alegria. Claro, no começo a pessoa vai ficar pensando assim, poxa, por que eu não aprendi a verdade desde o começo? Por que só agora? Antes tarde do que nunca, tá? E o Criador tem o domínio sobre todas as coisas, tá? Então, ele conhece a sinceridade de cada pessoa, e se você, nesse dia que se chama hoje, está ouvindo essa mensagem, você caiu aqui no canal e está vendo esse vídeo, tá? Então, confere na sua Bíblia tudo aquilo que a gente fala, tá bom? E chegando você à conclusão de que estamos certos, tá? Será um pecado muito grande você deixar de seguir a verdade, porque Tiago, Yaakov, o irmão do Messias, disse que aquele que sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado. E existe um provérbio oriental que diz o seguinte, parece até esse texto de Tiago, tá? Um provérbio oriental que diz, ver o que é bom e não fazê-lo é uma falta de virtude, tá? Mas que não seja o seu caso, tá? Então que Yahuwá abra os seus ouvidos espirituais e o seu coração para que você ouça a verdade, pois o Messias disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem vai libertar não é judaísmo, não é cristianismo, não é religião, nem nada disso, é a verdade, e a verdade é a palavra. Então vamos lá, vamos prosseguir aqui, tá? Então, vamos ler agora, vamos ler de novo o versículo 25, vamos lá. E Moshe disse, comei-o hoje, pois hoje é o Shabat de Yahuwá, e hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, e no 7º
Shabat, sábado, não haverá. Então vamos lá, vamos ler um comentário aqui do versículo 26. 6 dias o colhereis. Podemos interpretar este versículo metaforicamente. Os 6 dias de atividade da semana representam a vida do ser humano, que tem alguns e limitados anos para vivê-la. Antes de encerrá-la, no 6º dia, o último dia útil da semana, ele deve preparar algumas provisões para o Shabat, que é uma simbologia, tá, do mundo vindouro, tá? Sábado, descanso, mundo vindouro. O Olam Rabá, que transcende a vida material. A porção dupla. Lembra que na sexta-feira, durante 40 anos, o Criador dava porção dupla do maná para o nosso povo de Israel? A porção dupla representa as boas ações que o homem pratica em sua vida, e estas não poderá colher no 7º dia, quando a vida material já cessou. De acordo com as Escrituras, a vida espiritual que sucederá à nossa vida material, denominada Olam Rabá, o mundo vindouro, depende necessariamente do nosso comportamento e das ações que praticamos nesta vida, tá? Então que venhamos usar essa metáfora aqui para nossas vidas, tá? Ou seja, no Shabat era um dia em que não poderíamos colher o maná, deveríamos ter recolhido durante a semana, na sexta-feira numa porção duplicada. O Shabat é uma analogia do que virá depois, tá? Então, não adianta chegar depois da morte, tá? E querer acumular um tesouro nos céus, ou seja, o tesouro tem que ser acumulado durante essa vida. Então, vamos ler agora 2 Coríntios 5:10. Olha o que Paulo, Shaul HaShaliach, nos diz. Olha que coisa interessante. Vamos abrir em 2 Coríntios 5:10. Olha o que diz Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo. Corintim Beit, 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Mashiach, Messias, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Certo? Então, a nossa recompensa vai ser de acordo com o que houvermos feito por meio do corpo nessa vida, tá? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então vamos ler do 27 até o 29, tá? Esse capítulo 16 é grande, mas estamos quase acabando ele, tá? E aí a gente vai para o 17 para concluir essa paraxá. Vamos lá, então vamos ler do 27 até o 29 agora. Êxodo 16, 27. E no dia de Shabat, sábado, alguns do povo saíram para colher e não acharam. E Yahuá disse a Moshe: até quando recusais guardar meus mandamentos e minhas torot, minhas instruções, minhas leis? Vede que Yahuá vos deu o Shabat, portanto, ele vos dá pão para 2 dias na sexta-feira. Ficai cada um em seu lugar, que ninguém saia de seu lugar no 7º dia. Então, lemos aqui até o versículo 29. Vamos ver o comentário. Pão para 2 dias. No meio do calor infernal do deserto e de toda classe de privações, Moisés disse ao povo: vede que Yahuá vos deu o Shabat, o sábado. Por isso, ele vos dá na sexta-feira o pão para 2 dias. É óbvio, é uma coisa simples. Fique cada um onde está, não saia ninguém do seu lugar no 7º dia. E descansou o povo no 7º dia, versículos 29 e 30. Apesar do sofrimento diário, de fome e sede no deserto, Yahuá não queria que o homem se preocupasse no Shabat com as suas necessidades materiais. Como então, no meio das condições de vida fácil em que vivemos, nos dias de hoje, nos permitimos profanar a santidade deste dia sagrado, o Shabat? Então, algo para nós refletirmos, tá? O Criador, ele nos dá a bênção duplicada no 6º dia, para que no Shabat a gente possa celebrar o Shabat, tá? Esse mandamento tão maravilhoso que o Criador dos céus e da terra nos deu, tá? Não somente para o povo de Israel, mas para toda a humanidade. Como eu falei aqui alguns minutos atrás, não existia nem o povo de Israel, nem o povo judeu, né? Como as pessoas falam, né? Povo judeu, de uma maneira genérica, né? Pessoas falam, né, quando se refere ao nosso povo, né? Não existia o povo de Israel, não existia o povo judeu, né? O judeu não existia. E o Criador já tinha dado o mandamento de guardar o sábado no Jardim do Éden, para os pais da humanidade, Adão e Eva, tá?
Então é algo para nós refletirmos, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler agora até o versículo 36, para a gente concluir esse capítulo, tá? Então vamos lá. Então vamos ler do versículo 27 até o 36. A gente vai ler um comentário, vamos lá. Então vamos ler agora do versículo 30 até o 36, tá? Então nós vamos ler agora do versículo 30 até o 36, desse capítulo 16 de Êxodo. Vamos lá. E o povo folgou no 7º dia, e a casa de Israel deu-lhe o nome de maná. A forma portuguesada é maná, no hebraico é man. E ele era como semente de coentro, branco, e seu sabor era como filhó com mel. E Moshe disse: foi isto que Yahuá ordenou: enchei dele um homer, para guardar para vossas gerações, a fim de que vejam o pão que vos fiz comer no deserto, ao tirar-vos da terra do Egito, Mitzraim. E Moshe disse a Aharon: toma um vaso, põe nele a quantidade de um homer de maná, e deixa-o diante de Yahuá, a fim de guardá-lo para vossas gerações. Conforme ordenou Yahuá a Moshe, Aharon deixou-o diante da arca do testemunho, para ser preservado. E os filhos de Israel comeram o maná, por 40 anos, até chegarem à terra que iriam habitar. Comeram o maná, até a sua vinda à extremidade da terra de Canaã. E um homer equivalia a uma 10ª parte da efá. Então, estamos concluindo aqui o capítulo 16, tá? Um capítulo bem grande, o 17 já é menor, tá? Então, vamos lá. Vamos ler o comentário do versículo 35. 40 anos. O exegeta Abraham ibn Ezra comenta que o maná foi o maior de todos os milagres realizados por Yahuá, maior até mesmo do que a abertura do mar, pois o maná desceu dos céus diariamente por 40 anos, atendendo às necessidades de cada um dos israelitas, até mesmo os estrangeiros, né, que estavam ali comiam, né, do maná, enquanto os outros milagres eram eventos isolados. Então, não sei se você já parou para pensar sobre isso, tá? Muitas vezes, quando se fala sobre um grande milagre, né, se alguém perguntar qual o maior milagre que você já viu na Bíblia e tal, cada um vai falar uma coisa, né? A maioria vai lembrar da abertura do Mar Vermelho, né, do Yam Suf, tá? Mar de Juncos. Mas o entendimento que se tem em Israel, isso é ponto passivo, tá? O entendimento que se tem em Israel é que, na verdade, o maior milagre de todos que o Criador fez por nós foi o quê? O maná, né, que caía dos céus durante 40 anos, ou seja, os outros milagres eram uma coisa esporádica, tá? As pragas sobre o Egito, a abertura do Mar Vermelho, tá? Mas o maná é a prova da misericórdia, do carinho, do cuidado que o Criador tem conosco a cada dia, né? Então podemos nos lembrar de Lamentações de Irmiarro, Lamentações de Jeremias, né? Então vamos ver esse texto. Olha que bonito que diz em Eihá, Lamentações de Irmiarro, de Jeremias. Lamentações 3, do 22 ao 23. As misericórdias de Yahuá são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E no 24 ele conclui: a minha porção é Yahuá, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Né? Então, o maná, esse versículo aqui de Lamentações, ele nos faz lembrar o quê? A misericórdia do Criador ao nos dar o maná durante 40 anos. Aí talvez você vai pensar, mas hoje não tem o maná, isso, aquilo, mas o nosso Messias, ele fez uma alusão ao fato de que o maná, tá, de uma forma simbólica, é dado para nós a cada dia, em Matitiarro, Mateus 6,11, quando ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, né, uma alusão ao maná, ou seja, ainda nos dias de hoje o Criador continua cuidando de cada um de nós, dando as nossas necessidades básicas. Uma curiosidade, por exemplo, o título El Shaddai, que traduzem para Todo-Poderoso, tá? Na verdade, a tradução literal de El Shaddai é a seguinte: El significa poderoso, Shaddai significa meu amamentador,
tá? Ou seja, meu supridor, tá? Olha que coisa interessante. Então, nós que somos mamíferos entendemos bem a importância, né, de recebermos o leite logo assim que a gente nasce. E esse título El Shaddai significa o poderoso amamentador, o poderoso supridor, tá? Ou seja, então o Criador, ele supre cada uma de nossas necessidades. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos agora para o último capítulo dessa paraxá, tá? O capítulo 17. Vamos ler o versículo 1 e 2. Tá? Êxodo 17, versículos 1 e 2. E toda a congregação dos filhos de Israel viajou do deserto de Sim para suas jornadas, conforme a ordem de Yahuá, e acamparam em Refidim, e não havia água para beber. E o povo brigou com Moshe e disse: Dai-nos água para beber. E Moshe disse-lhes: Por que contendeis comigo? Por que experimentais a Yahuá? Então, de novo, né? Vamos lá. Por que experimentais a Yahuá? Vamos ler aqui o comentário. 10 vezes consecutivas provocaram os filhos de Israel a Yahuá, que é o Criador dos céus e da terra, durante a sua permanência no deserto, como se lê na Torá, em Números, Bamidbar 14, 22. Diz assim: Eles tentaram-me 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Ou seja, em Números 14, 22, é relatado que o nosso povo de Israel tentou o Criador e não obedeceu a ele por 10 vezes, tá? Vamos lá. A emuná, a fé do povo de Israel em Elohim, é posta à prova de fogo. A verdadeira fidelidade e inquebrantável confiança em Yahuá Elohim, no povo a que se pertence e na crença que se professa, reconhece-se em situações difíceis e críticas, nos momentos de tormento e de aflição. Que caracteres fracos e inconstantes são aqueles cuja emuná, cuja fé em algo divino, sublime e elevado, abala-se ao primeiro golpe do destino, ou quando as cobiças materiais e ambições pessoais não correm conforme os seus desejos imediatos? Quão frágil é a credibilidade que com o primeiro contratempo se deixa enfraquecer? Quão infelizes são aqueles seres humanos que logo no primeiro choque com a realidade começam a duvidar, a vacilar se vale a pena crer, se vale a pena confiar em Yahuá, e a consequência deste abalo moral e religioso é imediata. Vaiavô Amaleque, e veio Amaleque, como a gente vai ver daqui a pouquinho no versículo 8, tá? Então, Amaleque é um terrível inimigo do nosso povo de Israel. Amaleque é descendente de Edom, de Esaú, Esav, tá? E Amaleque, sendo descendente dos Edomitas, de Esaú, é um povo que nutre um ódio muito grande pelo povo de Israel, tá? Então, aquela eterna briga, tá? Entre Esaú e Jacó, né? Esav e Jacó, Esaú e Jacó. Então, vamos lá. Vamos ler do versículo 3 até o 8 agora. E depois a gente vai ler esse comentário aí chamado E veio Amaleque, tá? Vamos lá. E o povo sentiu-se sedento ali pela falta de água, e brigou com Moshe, e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para matar a mim, a meus filhos e a meu gado de sede? E Moshe clamou a Yahuá, dizendo: Que farei a este povo? Um pouco mais me apedrejarão. Né? Se fosse muitos de nós aqui no lugar de Moisés, Moisés ainda teve a grandeza de clamar ao Criador. Por isso que o Criador sabe a quem ele chama para cada função, né? Se fosse pessoal que tem um temperamento mais esquentado, já pegava a vara, o cajado dele, e já dava na cabeça de um ou de outro, né? Mas não poderia agir assim Moisés. Então, por isso Moisés é chamado em Números, capítulo 12, de o homem mais humilde, mais manso de toda a terra, tá? Então, vamos lá. Vamos ler de novo o 3. E o povo sentiu-se sedento ali pela falta de água, e brigou com Moshe e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para matar a mim, a meus filhos e a meu gado de sede? E Moshe clamou a Yahuá, dizendo: Que farei a este povo? Um pouco mais me apedrejarão. E Yahuá disse a Moshe: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e a tua vara, com a qual golpeaste o Nilo, toma em tuas mãos e vai. Eis que eu estou diante de ti, ali sobre a rocha, em Horeb, e baterás na rocha e sairá
a água dela, e o povo beberá. E assim fez Moshe aos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome do lugar Massá e Merivá, pela disputa dos filhos de Israel, e por experimentarem a Yahuá, dizendo, olha que frase terrível, nosso povo disse, está Yahuá entre nós ou não? Isso é coisa para se falar depois do Criador ter libertado o nosso povo do Egito, ter aberto o Mar Vermelho, tantas coisas, né? E o nosso povo falar isso, né? Aí agora a consequência dessas frases impensadas, tá? Versículo 8. Vaiavô Amaleque. E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim, tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui. Vaiavô Amaleque. E veio Amaleque. Amaleque, o eterno inimigo, veio lutar com Israel. E Moshe disse a Yahushua, a Josué, escolhe homens para nós e sai e luta com Amaleque. Essas palavras, observa o Midrash, ensinam como devem agir os comandantes, presidentes e chefes que em seus comandos dizem, né, erroneamente, muitos líderes dizem, eu mando, eu exijo, eu quero, eu faço, eu aconteço, né, assim que os líderes fazem, né, muitos líderes. Profundo conhecedor das qualidades humanas, Moisés, conhecia o dom de contornar as suscetibilidades do amor próprio. Homem modesto ao extremo, fazia-se até mesmo confundir com os outros para não dar aparência de superioridade. Por isso, Moshe emprega as palavras, escolhe para nós, e não escolhe para mim. Vocês perceberam que sutileza, que coisa interessante, olha que bonito, né? Que Moshe nos ensinou, né, Moisés. Ele poderia dizer para Josué, escolhe para mim, né? Mas ele não, ele fala, escolhe para nós. Então, olha que coisa interessante. E veio Amaleque, né? Que nós vimos aqui no versículo 8. Vaiavô Amaleque. Vamos abrir agora nossas escrituras, nossas Bíblias, em Devarim, Deuteronômio 25, do 17 ao 19. Olha que coisa interessante. Devarim, Deuteronômio 25, do 17 até o 19. Olha que coisa interessante que diz. Lá, mais para frente, Moisés vai comentar essa situação de Amaleque, tá? Lembrar que Deuteronômio foi escrito quando faltava um mês, mais ou menos, para Moisés morrer, tá? Então ele está se recordando aqui de inúmeras coisas. Vamos lá. Recorda-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, que te encontrou pelo caminho e feriu todos os enfraquecidos que ficavam atrás de ti, e tu estavas sedento e cansado. E Amaleque não temeu a Elohim. Quando, pois, Yahuá teu Elohim te der descanso de todos os teus inimigos em redor, na terra que Yahuá teu Elohim te está dando por herança para possuí-la, apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus, não te esquecerás. Olha, vou chamar a atenção de vocês para o versículo 17. Recorda-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, que te encontrou. A maioria das traduções usam o termo que te encontrou pelo caminho, só que no hebraico é a seguinte expressão, Asher karha baderer, ou seja, vou ler de novo, Asher karha baderer, que te esfriou no caminho. Então a melhor tradução é, recorda-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, que te esfriou pelo caminho, no caminho, e feriu todos os enfraquecidos que ficavam atrás de ti, e tu estavas sedento e cansado, e Amaleque não temeu a Elohim. Olha que coisa interessante, só no hebraico a gente vê isso, né? A palavra frio em hebraico é kar, tá? Que é um kuf e um resh, e essa palavra que traduzem por encontrou, na verdade é esfriou, porque é um kuf, um resh e um haf, sofit, tá? Ou seja, karha, ou seja, te esfriou. Então, é algo muito interessante para que nós venhamos refletir, tá? Quando nós duvidamos da presença do Criador em nossas vidas, quando nós somos ingratos, mesmo o Criador tendo feito tantas coisas pelo nosso povo de Israel, bastou uma falta d'água para o povo falar, acaso Yahuá está no nosso meio ou não, né? Está no nosso meio ou não? Então, muitas vezes o Criador faz
milhões de coisas, infinitas bênçãos para nós, e uma coisa só que a gente não tem, porque ainda não chegou a hora, não é o momento, porque Ele sabe o melhor momento de nos dar todas as coisas. E quem somos nós para dizer, acaso está Yahuwá, acaso o Criador está aqui no nosso meio ou não, né? Então, quem somos nós para duvidar da presença divina? Lembrar que o nosso Messias, Yahushua, disse, né, no finalzinho de Matitiarro, de Mateus, eis que eu estarei convosco, o quê? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Tá? Então, o povo aqui estava duvidando da presença divina. E bastou fazer isso, e o texto é bem claro, vaiavô Amaleque, e veio Amaleque, ou seja, imediatamente, como consequência. Então, que venhamos vigiar, tá? Que não venhamos abrir nossas bocas para falar besteira. Em Provérbios, Mishlei diz o seguinte, estando calado, até o tolo se passa por sábio, e o que cerra os seus lábios se passa por entendido. Olha que coisa legal, tá? Arão, não é à toa que o Criador escolheu esse homem para ser o sumo sacerdote. Muitos vão pensar, ele era o sumo sacerdote só porque era irmão de Moisés, né? Entrou na janela, entrou na aba, né? Nepotismo, né? Nos dias de hoje tudo é mimimi, né? E só que não, tá? O que acontece? Arão foi chamado porque o Criador via nele qualidades extraordinárias, tá? Muitas dessas qualidades até mesmo o seu próprio irmão Moshe não tinha. E vice-versa, Moshe tinha qualidades que Arão não tinha também, tá? Então, só para a gente ter ideia, Arão, quando inaugurou o tabernáculo, o Mishkan, em um só dia ele perdeu o quê? 2 filhos. Ele perdeu 2 filhos, né? Nadav e Avihu, que ofereceram fogo estranho, né? E o que acontece? A Torá é bem clara, ela diz que Arão guardou silêncio. Olha que coisa extraordinária. Então, provavelmente, o autor de Provérbios deve ter se lembrado dessa virtude de Arão, né? De Arão, e escreveu, estando calado, até o tolo se passa por sábio, que cerra os seus lábios se passa por entendido. Porque quando a gente está com raiva, é o momento que a gente fala mais besteira, né? E o povo aqui chateado, né? Achando que o Criador é o gênio da lâmpada, que existe só para dar benefícios para eles, né? Só que não é assim. Tá? E por causa de uma sede, só porque não tinha água, o povo disse, acaso está Yahuwá no nosso meio ou não? E o texto é claro, o que diz? Vaiavô Amaleque, e veio Amaleque. Então, muitas coisas acontecem em nossas vidas, tão somente pelo fato de duvidarmos da provisão do Criador, da presença dele em nossas vidas. E aí o inimigo de nossas almas, Sintetnum, o adversário, né? O que ele faz? Ele acha uma brecha para entrar na vida das pessoas que porventura são ingratas, tá? Então não devemos jamais ser ingratos, tá? Haja o que houver, devemos permanecer firmes com o Criador, tá? Lembrar que a tradução correta do Salmo 23:1 não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Horrível essa tradução, péssima, né? Totalmente errada. No hebraico diz Yahuwá Roi Lo Ersar. O que significa? Yahuwá, meu pastor, não falta. Olha que bonito, Yahuwá, meu pastor, não me falta. É Ele que não falta, é Ele que não me falta. Não é se referindo aos bens materiais. Sua geladeira pode estar vazia, sua despensa, seu armário pode estar vazio, e não adianta você pegar o Salmo 23:1 e falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará e minha geladeira está vazia, meu armário está vazio. Estou passando esse problema, aquele... Não é isso que o texto diz. O texto diz, Yahuwá Roi Lo Ersar. Yahuwá, meu pastor, não falta. Yahuwá, meu pastor, não me falta. Lembrando mais uma vez de Matitiarro, finalzinho do capítulo 28, Mateus, que o nosso Messias disse, o quê? Concordando com essas palavras no original do Salmo 23:1, nosso Messias disse o quê? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, encaixa perfeitamente, tá? Salmo 23:1 com o finalzinho do capítulo 28 de Mateus, tá? Ou seja, o rei Davi, o salmista, ele não está considerando o Criador uma lâmpada mágica, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Totalmente errado essa tradução, tá? Totalmente errada.
Inclusive, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 8, tá? Olha que coisa belíssima, que texto belíssimo, tá? Vamos lá. Deuteronômio, Devarim 8, versículo, a partir do 1. Cuidareis de cumprir todo o mandamento que eu te ordeno hoje, para que vivais e vos multipliqueis, e ides e herdeis a terra que Yahuwá jurou a vossos antepassados, e te recordarás de todo o caminho pelo qual Yahuwá, teu Elohim, te levou nestes 40 anos no deserto, para afligir-te, para provar-te, para saber o que estava em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te afligiu, te fez padecer fome. Os pregadores da prosperidade não conhecem esse texto, né? Essa heresia, essa teologia da prosperidade aí, né? Eles não conhecem esse texto aqui, né? De novo, Deuteronômio 8:3. E te afligiu, te fez padecer fome, e fez-te comer o maná que não conhecias e que teus pais jamais conheceram, para fazer-te saber que nem só de pão vive o homem, senão que de tudo que sai da boca de Yahuwá, disso vive o homem. Então esse texto é tão importante de Deuteronômio 8, que o nosso Messias, ele cita esse texto para o adversário, Sintetinum, o inimigo de nossas almas. O nosso Messias cita para o adversário no relato da tentação, que é registrado em Matitiarro, Mateus capítulo 4, e em Lucas capítulo 4 também, tá? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos ler agora Êxodo 17, do 9 até o 11. Diz assim: E Moshe disse a Yahushua, a Josué: escolhe para nós homens e sai, luta com Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume da colina, com a vara de Elohim em minha mão. E Yahushua, Josué, fez como lhe disse Moisés, para lutar com Amaleque. E Moshe, Aharon e Hur subiram ao alto da colina. E quando Moshe levantava sua mão, Israel dominava. E quando pousava sua mão, Amaleque dominava. Então vamos ler aqui esse comentário. Olha que coisa interessante. Moshe levantava a mão, Israel vencia, né? Levantava a mão, Israel vencia. Ele abaixava a mão, né? O que acontecia? Israel perdia, Amaleque prevalecia. Vamos lá. O Talmud questiona: por acaso eram as mãos de Moshe que ganhavam ou perdiam a guerra? Na verdade, todo o tempo em que os filhos de Israel elevavam seus olhos aos céus e submetiam seus corações a Yahuwá Elohim, eles se sentiam valentes e venciam. Mas quando não, acabavam perdendo, tá? Então, olha que coisa interessante. Então, esse relato em que Moisés levantava a sua mão, Israel vencia, é um lembrete para que nós venhamos fitar os olhos sempre no Criador, né? Como diz em Ivrim, Hebreus, fitando os olhos em Yahushua HaMashiach, o autor e consumador da nossa emuná, da nossa fé. Tá? Então, que estejamos olhando para o alto, como diz também no Sefer Terrilim, no livro dos Salmos, 121, capítulo 121. Elevo os meus olhos para os montes, o meu socorro vem de Yahuwá, que fez o quê? Os céus e a terra. Tá? Então, vamos lá. Vamos ler agora do versículo 12 até o 14. Vamos lá. E as mãos de Moshe ficaram pesadas. Então tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e sentou-se sobre ela. E Aharon e Hur, né, Arão e Ur, apoiavam suas mãos, um de um lado e outro do outro. E houve firmeza em suas mãos até o pôr do sol. E Josué, Yahushua, desbaratou a Amaleque e a seu povo, a fio de espada. E Yahuwá disse a Moshe: escreve isto para lembrança no livro e leva-o aos ouvidos de Yahushua, de Josué, pois extinguirei totalmente a memória de Amaleque debaixo dos céus. Então vamos lá, só uma curiosidade, tá? O Josué, você deve estar reparando que tem o mesmo nome do Messias, tá? Josué é Yahushua, o nosso Messias também é Yahushua, tá? O nome de Josué aparece de diversas formas no Tanar, que é erroneamente conhecido como Antigo Testamento, tá? Aparece com o nome de Yahushua, que é a forma plena, Yahusha, Yashua, e na forma aramaica, Yeshua também, tá?
Então, vamos lá. Então, só para a gente enfatizar, tá? Não tem como o nome do Messias começar com a letra J. A gente já falou aqui no início desse vídeo, tá? Mas fala mais uma vez. A letra J só foi criada há cerca de 500 e poucos anos na França, tá? Então, a letra J nunca existiu nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego e nem no latim, tá? Foi criada há 500 e poucos anos na França. Aí um papa, né? Ficou apaixonado com a letra J, né? Se apaixonou pela letra J. Aí a criatura, né, acha que pode dar nome ao Criador, acha que pode modificar o nome do Criador, né? Aí o que acontece? O nome Yahuwah, eles acabaram botando Jeová, né? E o nome Yahushua, né, Messias, acabou ficando o quê? Jesus, né? E sempre que você vê na sua Bíblia qualquer palavra que começa com a letra J, você já sabe que ali começa com a letra Y, tá? Ou a letra I, tá? Dá o mesmo som, tá? Tanto Y quanto I dá o mesmo som, tá? Ah, Jerusalém, não é Jerusalém, é Yerushalayim, tá? Yarushalayim, tá? Qualquer palavra, tá? Você pegar com a letra J, tá? João, o apóstolo João, não é João, é Yohanan, e por aí vai, tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui um comentário agora, tá? Pois extinguirei totalmente a memória de Amaleque. A inimizade entre Amaleque e Israel não tem origem apenas no fato de Amaleque ser descendente de Esaú, de Esaú, não é só por isso, tá? Mas sim no que esta nação representa. O profeta Balaão, refere-se a Amaleque como a primeira das nações. Isso lá no livro de Números, tá? Bamidbar, tá? Ou seja, Amaleque encabeçava as forças do mal no mundo. Consequentemente, a rivalidade entre Israel e Amaleque representa a eterna batalha entre o bem e o mal. Desta forma, Yahuwah promete que, da mesma forma como a memória de Amaleque será eliminada da face da terra, chegará o dia em que todo o mal será definitivamente banido e eliminado. O ataque de Amaleque foi completamente despropositado, pois a promessa divina sobre a terra que seria herdada pelos filhos de Israel não incluía suas terras, ou seja, para que Amaleque quis atacar Israel? Israel não iria herdar o território de Amaleque. Como descendentes de Esaú, de Esaú que eles são, tá? Eles tinham a porção de terra deles, tá? Não existia um motivo racional para Amaleque atacar os israelitas, se seus territórios não estavam ameaçados, como nunca houvera no passado nenhuma disputa territorial a ser acertada entre eles. O que Amaleque quis mostrar foi o seu total desprezo pelo Elohim de Israel e seu miraculoso poder, e que havia herdado em seu sangue o ódio ancestral de Esaú, de Esaú por Jacó, por Jacó. Então eles queriam demonstrar que estava acesa essa chama aí, né? Então é coisa triste. Eles queriam mostrar que assim como Esaú odiava Jacó, né? Que eles tinham herdado, né, esse traço aí, né, do seu antepassado. Então, que coisa horrível, né? Então vamos lá. Estamos quase concluindo aqui, já no finalzinho aqui da Paraxá, tá? Essa Paraxá vai acabar em Êxodo 17, 16. Faltam só 2 versículos para a gente concluir. Vamos lá. Versículo 15. E Moshe edificou um altar e chamou o seu nome Yahuwah Nissi, né, que você vai ver na Bíblia em português é Jeová Nissi, né? Não tem como, letra J é muito nova, tem 500 e poucos anos. Como é que o nome do Criador vai ser com a letra J, se ele é eterno? Né? Então, é só parar e refletir, né? Então, vamos lá. Você pode chegar na sua Bíblia e fazer uma coisa chamada emenda de tradução. Pega aí onde está escrito do jeito errado e coloca aí do jeito certo em cima, tá? Para você saber. Yahuwah, tá? Y-A-H-U-A-H, Yahuwah, tá? Então vamos lá. E Moshe edificou um altar e chamou a seu nome Yahuwah Nissi, que significa Yahuwah fez-me aqui um grande milagre. E disse, porque Iá, ó aqui o bigrama, tá? A abreviação do nome do Criador, tá? Porque Iá levantou a mão e jurou sobre o seu trono que Yahuwah lutará contra Amaleque de geração em geração. Vamos lá, para a gente concluir. Êxodo 17, do 15 até o 16. E Moshe edificou um altar e chamou a seu nome Yahuwah Nissi, que
que significa: Yahuwá fez-me aqui um grande milagre. E disse: porque Yah levantou a mão e jurou sobre o seu trono, que Yahuwá lutará contra Amaleque de geração em geração. Então nós concluímos a Parashá. Vamos ler aqui mais um último comentário. Diz assim, esse último comentário: incalculáveis e inúmeras provas de fogo, os altos de fé e de água, batismos forçados, suportou Israel durante a sua gloriosa e martirizada história. Mas graças à sua emuná, à sua fé no protetor divino, que é Yahuwá Elohim, Israel venceu todas as tentativas malévolas planejadas e forjadas contra ele. Então, a título de curiosidade, tá? Constantino, que no quarto século criou o sistema cristão, o cristianismo, né? Que tem inúmeros dogmas, entre eles não aceita a eternidade, a vigência dos 613 mandamentos, né? Não celebra o Shabat, não celebra as festas bíblicas, não come a comida determinada pela Bíblia, né? Pelas Escrituras, em Vaikra, Levítico, capítulo 11, né? A comida que o próprio Criador estabeleceu para o seu povo, né? Ou seja, no quarto século foi inventada uma religião, né? Em que supostamente se apregoaria o amor, mas que amor é esse, né? Que amor é esse? Que se a pessoa não aceitasse essa religião, ela era queimada, ela era torturada, então assim, não faz o menor sentido, tá? Então, inúmeros ataques o nosso povo de Israel sofreu, e curiosamente, tá? Constantino, esse imperador romano, tá? Era descendente de Esav, de Esaú, de Edom, né? Ou seja, assim como Amaleque também é descendente de Esav, de Esaú, de Edom, tá? Então, nós precisamos permanecer firmes, nós que servimos ao Criador. Finalizar mais uma vez dizendo, tá? Não estamos dentro de caixinhas criadas por religiões, tá? Caixinhas de ismos, tá? Judaísmo, cristianismo, tá? Sempre que você entra numa caixinha, num ismo, tá? Você vai ter que aceitar inúmeros dogmas, tá? Mas quando você conhece a verdade, né? Como o Messias disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você não quer mais saber de nenhum ismo, de nenhuma caixinha, tá? Então, eu quero concluir essa paraxá, chamada Bechalar, no enviar, no qual o nosso povo finalmente saiu do Egito. Eu quero convidar você a sair do Egito, tá? A etimologia da palavra Mitzrayim, Egito, está associada à palavra limitação. Então, o Egito simboliza tudo aquilo que nos limita, tá? E muitas vezes a religião, tá? É algo que limita o ser humano, tá? Então, assim como o nosso povo de Israel saiu livre do Egito, né? Passou inúmeros percalços, problemas, o Criador enviou as 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, né? Então, com mão forte e braço estendido, Beiad, Razakal, Vizro, Anetuyá, Yahuwá nos tirou do Egito, do Mitzrayim. Então, que você possa, você que já conhece a Techuvá, tá? Techuvá significa retorno às nossas raízes israelitas, tá? Que são eternas. Você que já conhece, tá? Que você se aprofunde cada vez mais nessa Techuvá. E você que não conhece, talvez seja a primeira vez, olha que, vamos finalizar com esse texto aqui. Olha que texto maravilhoso que o Criador falou para o profeta Irmiarro, Jeremias. Olha que coisa interessante, tá? Então, Techuvá, que é traduzido por arrependimento, na verdade significa retorno, tá? Então, vamos lá. Irmiarro, Jeremias, capítulo 6, versículo, a partir do 16. Assim diz Yahuwá: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz do shofar. Mas dizem: não escutaremos. Então, infelizmente, o que aconteceu na época de Irmiarro, de Jeremias, é o que acontece nos dias de hoje, né? Então,
Ponde-vos nos caminhos e vede, são palavras do próprio Criador, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Ou seja, e o Criador ainda continua dizendo, também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos à voz do chofar. Mas dizem, não escutaremos. Então, que você que está assistindo esse vídeo, tá? Que já conhece a Techuvá, que você continue, e você que está ouvindo pela primeira vez, que não venha fazer como as pessoas da época do profeta Jeremias, tá? Irmiyahu Hanavi, tá? Para você pensar, confere na sua escritura, tá? Mas procura ver no original, porque infelizmente nas traduções muita coisa se perdeu. O Criador, em sua infinita piedade, em sua infinita misericórdia, ele permitiu que mesmo com as Bíblias que não são, mesmo com Bíblias que não são boas traduções, por sua infinita piedade, ele permitiu que as pessoas fossem salvas através da fé, na emuná, no Messias de Israel, que se chama Yahushua HaMashiach, que a maioria das pessoas conhecem como Jesus Cristo, tá? Mesmo as pessoas não conhecendo o nome verdadeiro do Messias, mesmo a Bíblia que chegou na mão das pessoas não sendo a melhor tradução, ainda assim, por sua infinita piedade, o Criador permitiu que vidas fossem transformadas, que pessoas fossem resgatadas das trevas, que tenham a salvação, vida eterna. Mas você imagina se com uma tradução que não é perfeita, tá? Você já chegou ao conhecimento do Criador, imagina você com uma tradução perfeita, andando nas veredas antigas, que é o que o Criador sinalizou na época do profeta Jeremias, e ele sinaliza nos dias de hoje, porque Yahuwá é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre, tá? Ou seja, vamos voltar às veredas antigas. Mas na época de Jeremias o povo falou, não, nós não vamos fazer isso não, tá? Não vamos escutar. O Criador mandou os atalaias chamar o povo, mandou tocar o chofar, mas o povo não quis ouvir. Então que não venhamos incorrer no erro da geração de Jeremias, porque a gente sabe qual foi o triste fim daquela geração. Foi ser o quê? Capturado, levado para a Babilônia. A casa de Judá foi levada, infelizmente, para a Babilônia, por Nabucodonosor, tá? Então que venhamos refletir que essa paraxá chamada Bechalar, que significa no enviar, tá? Na qual é relatado que o nosso povo de Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, que você esteja saindo do Egito, Mitzrayim, limitação, tá? De toda e qualquer limitação, e que você atravesse o Mar Vermelho, tá? Rumo à terra prometida, tá bom? E que você venha entender que você que crê no Messias de Israel, no Salvador que veio há 2000 anos atrás, você que crê no Messias de Israel, você enxertado na oliveira que é Israel, tá bom? Que a Yahuwá abençoe você que assistiu esse vídeo, tá bom? E reflita sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Que a Yahuwá te abençoe, em nome de Yahushua HaMashiach, Amã, Ve'amã. Shalom, shalom.